Paz do Senhor, irmãos. Nós queremos agradecer a Deus pela oportunidade de podermos nesta noite cultuar o nome do Senhor Jesus, ainda que online ainda, né? Mas nós cremos que muito em breve estaremos juntos, todos juntos num culto presencial. É a oração nossa, é o desejo do nosso coração. Há uma saudade muito grande no nosso coração de estarmos juntos com os irmãos, congregando, né? Vendo uns aos outros, porque desde quando colocou essa restrição, nós não tivemos mais a oportunidade de ver os irmãos, de se confraternizar, né, de estarmos juntos, mas nós cremos que muito em breve isso vai ter um fim e o nome do Senhor vai ser glorificado através desta vitória das nossas vidas em nome do Senhor Jesus. Amém? Depois desses dois louvores abençoados pela minha filha Rebeca e meu sobrinho Rafael, nós essa noite queremos meditar na palavra do Senhor Jesus. Queremos aqui pedir aos irmãos que abra a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo de número 18. 2 Reis, capítulo 18. Hoje nós estamos gravando, não é? E depois será postado. Amém? 2 Reis, capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 7, nós vamos meditar um pouco nessa história que fala da história do rei Ezequias, rei de Judá, filho de Acás. Vamos lá? Versículo 1. No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, foi proclamado rei em Judá. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e governou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Abia, e era filha de Zacarias. E Ezequias agiu de modo aprovado diante do Senhor, tal como havia procedido Davi, seu predecessor. Foi ele que retirou os altares idólatras das colinas, pôs baixo as colunas sagradas e destruiu os postes de adoração pagã. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia construído, pois até aquele tempo os israelitas lhe prestavam veneração, queimando incenso, e era conhecida como Neustã. Ezequias depositou toda a sua confiança no Senhor, Deus de Israel, de modo que não houve ninguém semelhante a ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele. Conservou-se fiel ao Senhor, sem jamais se afastar dele, e observou os mandamentos que o Senhor prescrevera a Moisés. Por isso, o Senhor esteve com ele e lhe concedeu prosperidade em tudo o que fazia. E revoltou-se contra o rei da Assíria, e não mais lhe foi submisso. E derrotou os filisteus até as terras de Gaza, devastando o seu território, desde a torre de vigia até as cidades fortificadas. Esta é um trecho da história do início do reinado do rei Ezequias. Para os irmãos entenderem, o rei Ezequias era descendente de Davi. A nação de Israel já estava dividida entre as 10 tribos, né, e as outras tribos que era Judá e as demais tribos que estavam com eles. Interessante, irmãos, que o texto vai dizer mais para frente que o rei, ele entrou em Israel. A Bíblia diz que o rei entrou em Israel e conquistou Samaria e levou o povo de Samaria, o povo de Israel que ali habitava, levou cativo. Né? Este mesmo rei que também fazia tributo, tributava, melhor dizendo, a Judá e a Israel. Mas o que eu chamo a atenção para os irmãos aqui é para um pouco da história de Ezequias. Porque no ano de Oséias, né, a Bíblia diz aqui que no terceiro ano de Oséias, rei de Israel, esse rei começou a reinar. Os antecessores, os seus pais, os antecessores de Ezequias, eram homens ímpios e não buscavam o Senhor, e não observavam a lei do Senhor. Mas Ezequias, diante de tanta perversidade, diante de tanta desobediência a Deus, de maneira tal que Deus tinha já rejeitado as nações,
Ezequias faz com que Deus volte o seu coração a olhar novamente para o povo de Judá em especial, porque os reinos estavam divididos, os reinos do norte e reinos do sul, e Ezequias estava no governo de Judá. Então, quando ele foi proclamado rei no lugar de seu pai, a casa, a Bíblia diz que Ezequias não seguiu ali o conselho do seu pai, não seguiu aquilo que o seu pai estava fazendo. Se você olhar para o texto, você vai ver que Ezequias tinha 25 anos quando começou a reinar. Então, durante 25 anos, Ezequias observou o que Acaz, seu pai, fazia. Observou como era um rei ímpio, como era um rei que desobedecia à palavra de Deus, como era um rei que desordenava com todas as leis do Senhor. E a consequência disso é que o povo tinha sido rejeitado por Deus. Mas dentro de todo esse contexto de desobediência a Deus, Ezequias não se contaminou. A Bíblia diz que ele se manteve fiel e quando teve a oportunidade de reinar, ele colocou a sua fidelidade em prática. A história do rei Ezequias tem ele como o mais virtuoso de todos os reis do seu tempo. Diz que antes dele e depois dele não houve rei como Ezequias que buscasse ao Senhor e que proclamasse o evangelho, que proclamasse a lei do Senhor com tanto amor no coração, de maneira que fez com que o povo voltasse à adoração. A Bíblia diz aqui que Ezequias derrubou os altos, tirou as estátuas de Baal, derrubou os templos de Baal, fez com que o povo voltasse novamente a Jerusalém. Ezequias instituiu novamente a Páscoa em Jerusalém e deu acesso ao povo de Israel que pudesse ir a Jerusalém novamente a cultuar o Senhor e a sacrificar ali na Páscoa. Isso prova o quanto Ezequias era fiel ao Senhor. Isso prova uma coisa, que não é porque o seu pai ou a sua mãe, não é porque os seus avós, não é porque os seus antepassados não serviam a Deus, que não há desculpa para não servir ao Senhor. A história de Ezequias nos mostra que é por decisão nossa, decisão minha, decisão sua de ser fiel ao Senhor. Nós não temos que seguir uma tradição, nós temos que seguir ao nosso Senhor, Criador dos céus e da terra, assim como fez Ezequias. Note que ele, na condição de rei, ele ainda tinha a oposição de todos os líderes que vinham do reinado de seu pai. O povo estava completamente distante, mas Ezequias não se intimidou. A Bíblia diz que ele se colocou na presença do Senhor Jesus e por 29 anos ele reinou em Jerusalém e foi um reinado próspero. O versículo de número 7 diz que Deus lhe concedeu prosperidade em tudo o que fazia, a ponto dele se revoltar contra o rei da Síria e não mais ser submisso, a ponto dele derrotar os filisteus até a terra de Gaza e devastando o seu território, as torres de vigia e fazendo com que recuperasse o território de Judá que foi tomado devido à desobediência. Porque quando o povo desobedecia ao mandato do Senhor, o Senhor os entregava às nações, e as nações oprimia, de tal forma que, para não serem destruídos, eles davam presentes, e eram presentes altíssimos que eles davam. No caso de Ezequias, eles tinham que pagar uma certa quantia ao rei da Síria, para que o rei da Síria não viesse novamente e não tomasse ali o seu povo como tivesse feito em Samaria, que tomou o rei e tomou o povo e os transportou para a terra dos medos, não é? E isso fazia com que o povo tivesse pavor deste reinado, o rei da Síria, o reinado do rei da Síria, que era um dos reis mais poderosos da época, não é? Antes do cativeiro babilônico. A Bíblia deixa bem claro que Ezequias, pela fidelidade a Deus, Ezequias instituiu novamente o culto, Ezequias instituiu novamente a adoração, a reverência, o temor ao nome do Senhor, e a causa disso é que o povo se encorajou e Ezequias teve força para se rebelar contra a escravidão que estavam sofrendo contra o rei da Síria, que escravizava o povo, o rei da Síria que tomava jovens, o rei da Síria que entrava nas cidades e fazia o que queria. Quando
o Senhor estava na vida deste rei, na vida do povo, eles sentiram confiança em Deus. E quando o Senhor está na nossa vida, está na nossa história, e quando o nosso coração está em voltar a conhecer ao Senhor, como diz o profeta Oséias, e prossigar em conhecer ao Senhor, o Senhor é aquele que conserva a sua fidelidade nas nossas vidas e faz com que a gente tenha força para vencer os medos que se levantam na nossa vida, porque muitos e muitos irmãos são derrotados pelo medo de viver, o medo do futuro, o medo do que possa ser causado, tantas e quantas situações, no caso em que estamos vivendo, não é? Da pandemia, o medo é que está tomando conta dos corações a ponto das pessoas não verem mais futuro. Mas preste atenção no decorrer da história deste rei. A Bíblia diz que depois que o rei, eu vou resumir um pouco para nós ganharmos um pouco de tempo. A Bíblia diz que depois que o rei levou o povo de Israel, ele mandou a Senaqueribe. E a Bíblia diz no versículo aí 13, que no 14º ano do governo do rei Ezequias, Senaqueribe, rei da Assíria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e a conquistou. A Bíblia diz que então ele mandou mensageiros ao rei da Assíria em Laquis e confessou que tinha errado. Ezequias, neste momento, ele age pelas suas próprias forças e diz que estava errado e que iria pagar o que o rei tinha exigido. E o rei da Síria cobrou de Ezequias, Judá é equivalente, irmãos, preste atenção, a 10,5 toneladas de prata e a 1.050 quilos de ouro. E Ezequias fez exatamente isso. Ele entregou toda a prata que se encontrava no templo da casa do Senhor, os tesouros do palácio real. A Bíblia diz que Ezequias mandou até retirar o revestimento de ouro que estava nos batentes dos umbrais das portas do santuário do Senhor e que ele mesmo revestira, ele entregou ao rei da Síria. Mas a Bíblia diz que tudo isso não foi suficiente. Quando ele cedeu à ameaça do rei da Síria, quando ele cedeu ao medo de Jerusalém ser tomada, a Bíblia diz que o rei da Síria manda novamente um dos seus capitães e faz uma ameaça. E só que nesta ameaça ela é diferente. A Bíblia diz que o comandante Rabzaquel, o comandante do campo, lhe advertiu, dizendo a Ezequias que o grande rei, o soberano da Síria, em quem depositava essas confianças, porque o rei da Síria que tinha mandado e em quem ele depositava e se alimentava dessas confianças, né? E chega a dizer que se ele estava confiando no Egito, considerado como um caniço quebrado, que aquele que se encosta nele perfura até a mão da fragilidade que estava o rei do Egito devido ao grande poderio bélico da Síria naqueles tempos, não é? E a Bíblia diz que ele faz ameaças, inúmeras ameaças, não é? E a Bíblia diz que Ezequias então começa a buscar o Senhor. Buscar ao Senhor de tal forma que a Bíblia diz que depois das ameaças que este general faz diante daqueles que Ezequias tinha mandado conversar com ele, ele ameaça não só o rei, mas faz com que o coração do povo também, que estava sobre os muros de Jerusalém e ouvia a ameaça, também ficassem apavorados. A Bíblia diz que Ezequias se veste de panos de saco, chega diante do Senhor e expõe as ameaças. E manda ir até o profeta Isaías, pedindo para que Isaías orasse pelo remanescente de Judá. A Bíblia diz que Isaías ora a Deus novamente e fala fala a Ezequias que Deus daria o livramento. E este general volta a Jerusalém e faz novamente ameaças, mas dessa vez ele ameaça falando que os deuses das nações, falando que os deuses dos povos não puderam livrá-los. Então quer dizer que o Deus de Judá também, o Senhor dos exércitos, não seria capaz de livrar a Judá. E a Bíblia diz que Ezequias pega as cartas que este general manda diante dessa ameaça, estende elas no templo e ora ao Senhor e clama ao Senhor e pede para que o Senhor olhar para as ameaças deles que estavam fazendo não só ao rei, mas também ao próprio nome do Senhor. E a Bíblia diz pela boca do profeta Isaías, dizendo que eles não iriam entrar na cidade, que nenhuma flecha seria lançada na cidade. E a Bíblia diz mais que eles iriam naquela mesma noite fugir.
E a Bíblia diz que Deus enviou um anjo. Estou correndo para que os irmãos entendam. Deus enviou um anjo. E naquela mesma noite daquelas ameaças, a Bíblia diz que o anjo do Senhor matou 185 mil dos soldados do rei da Síria. E eles fugiram. A Bíblia diz que o próprio rei da Síria fugiu da presença de Judá, fugiu para o templo de Nínive, ali foi morto pelos seus próprios filhos. Deus deu livramento a Judá quando o povo e o rei se colocou na presença do Senhor, porque, irmãos, uma coisa é certa: podem blasfemar do seu nome, podem criticar o seu nome, pode duvidar da sua fé, pode questionar da sua fé, mas de Deus ninguém zomba. De Deus ninguém blasfema, porque o Senhor, como diz a palavra no livro do profeta Isaías, ele vela pela sua palavra para cumprir. E Deus é Deus poderoso, Deus que faz milagres, Deus é Deus que peleja as suas causas. O que nós temos que fazer nestes momentos difíceis é clamar ao Senhor, ao invés de ficar ouvindo as ameaças que vêm sobre a nossa vida, ao invés de ficar ouvindo aquilo que estão dizendo, aquilo que estão falando nos cantos, dizendo isso ou aquilo, tentando tirar a minha e a sua esperança. Nós devemos entrar na presença do Senhor e expressar ali toda a nossa confiança num Deus que tem poder para fazer maravilhas. Olhe para o que Deus fez na vida de Ezequias. A Bíblia diz que eles chegaram a zombar, dizendo que Ezequias daria para eles alguns jovens, alguns moços, e ele daria em troca 2.000 cavalos se ele pudesse dar cavaleiros para que fossem montar nesses cavalos, de tanto que estava restringido o exército de Judá, porque ele sabia que era impossível, humanamente impossível, de Ezequias vencer um grande exército que estava à frente de Jerusalém. Mas quando eles mexeram com o Senhor dos Exércitos, enquanto eles estavam falando do rei, falando da cidade, falando do povo, mas quando eles se levantaram contra o Deus Senhor dos Exércitos, a Bíblia diz que um anjo só, em uma noite, matou 185 mil dos exércitos assírios. O que isso quer dizer? Que Deus está no controle de todas as coisas, que Deus não cede às ameaças humanas, que Deus não se intimida com ameaças humanas, muito pelo contrário. Não é? Somos nós que às vezes somos falhos, que duvidamos e que ficamos intimidados com as ameaças que vêm sobre a nossa vida. A ameaça que vem sobre a nossa vida é para nos causar medo, e o medo faz com que nós ficamos paralisados a ponto até de desistir da fé, como nós temos visto, não é? E ouvido que muitos têm desvestido da fé, muitos têm abandonado a fé, muitos têm achado que não vai ter mais solução. Mas uma coisa eu digo, irmãos: Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle da minha vida, Deus está no controle da sua vida, assim como Deus foi com Ezequias, que contra todo aquilo que ele tinha aprendido, contra tudo aquilo que ele tinha vivenciado por 25 anos, ele decidiu servir ao Senhor. Não importa o passado que nós tenhamos, não importa o passado que você tenha, não importa o que as pessoas olhem e digam que você era, isso não tem importância. Vale o que você é agora, vale a sua fé diante de Deus, vale aquilo que você conhece de um Deus Todo-Poderoso, vale aquilo que você observa na lei do Senhor. A sua fidelidade é que vai fazer com que Deus se mova ao seu favor e guerreie as suas guerras, porque constantemente nós estamos guerreando, não é? E muitos têm sido afligidos nesses últimos dias, têm sido afligidos neste tempo, e o medo tem causado muito desânimo, o medo tem causado timidez, o medo tem causado das pessoas um sentimento que elas têm desistido de crer, desistido de acreditar na providência do Senhor. Mas eu quero te dizer, o mesmo Deus que guerreou por Ezequias é o mesmo Deus de nossos dias, porque a Bíblia diz que Deus não muda e nem tem sombra de variação de mudança. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então eu quero dizer para você nesta noite, diante desta breve palavra, diante da história deste rei, que o Senhor tem o controle de todas as coisas, que o Senhor tem o controle deste mundo, o Senhor tem o controle das nossas vidas, o Senhor, que é o Deus da igreja, tem o controle de todas as coisas, ainda que as ameaças sejam fortes,
ainda que as ameaças na sua vida, eu não sei qual elas são, eu não sei se é a ameaça de passar necessidade, se é a ameaça do desemprego, se é a ameaça da enfermidade, ou se é o pavor daquilo que você está ouvindo, tem lhe causado a ameaça até de desistir, se Deus está ou não está. Mas eu quero te afirmar nesta noite, eu quero te afirmar que Deus tem o controle de todas as coisas. A Bíblia diz no livro de Apocalipse que Deus é aquele que abre a porta, Deus é aquele que fecha a porta, Deus é aquele que está conosco. A Bíblia diz assim, ó, tendo pouca força, diz no livro de Apocalipse, na carta a Filadélfia, não negaste o meu nome, tendo pouca força. Irmão, isso quer dizer o quê? Que Deus sabe da minha e da sua fragilidade, que Deus conhece o meio do seu coração, Deus sabe que nós, muitas das nossas guerras, muitas das nossas lutas, nós não temos força nem capacidade para lutar, mas o Senhor é fiel para aqueles que são fiel com Ele. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Não adianta nós clamarmos a Deus se nós estamos na desobediência. Nós temos que fazer o quê? Assim como fez Ezequias, reparar o altar, fazer um concerto com Deus, porque se Ezequias não tivesse feito isso, com certeza o rei da Síria teria entrado e teria feito o que fez com o povo de Israel, teria levado cativo. Mas a Bíblia diz que Ezequias, ele derrubou os altares, estabeleceu o culto, estabeleceu a adoração ao Senhor. A Bíblia diz que ele achou o livro no templo e leu o livro, e o seu coração temeu, e a Bíblia diz que ele estabeleceu um culto verdadeiro ao Senhor e fez com que o povo voltasse adoração, não é? E as guerras foi vencidas através do temor a Deus, através da obediência. E as nossas guerras, elas só vão ver vencidas, os nossos medos só vão ser vencidos quando nós fizermos exatamente como Ezequias e o povo de Judá fez, adorar o Senhor, quando nós formos fiel ao Senhor. Não adianta nós reclamarmos a Deus, reclamarmos de Deus, reclamarmos de tudo e de todos, se o nosso coração está distante de Deus. Confie no Senhor. Pegue o exemplo de Ezequias. Pegue todas as ameaças que têm te causado medo e pavor. Pegue todas as ameaças que têm tirado o seu sono, que têm feito você muitas vezes se intoxicar de remédios para dormir, para ficar acordado, remédio para isso, remédio para aquilo. Pegue tudo aquilo que está diante do seu coração, que os seus medos, tudo aquilo que está causando medo e pavor ao seu coração. Como disse aqui Ezequias, pegou a carta de Rabsaque, pegou aquela carta de ameaça, pegou e esparramou, e disse que ele colocou diante do Senhor, abriu as cartas diante do Senhor e mostrou ao Senhor as ameaças. Faça isso. A Bíblia diz que nós temos que entrar no nosso quarto, fechar a porta do quarto e orar a Deus em secreto. Faça isso, pegue todas as suas ameaças, porque nós estamos em tempos que estamos proibidos de congregar juntos, mas cada igreja, cada casa é uma igreja, cada família é uma igreja. Eu sempre tenho dito na congregação que a igreja, a sua casa, a minha casa é uma extensão da igreja. A igreja começa em casa, então leve todos os seus medos, leve todas as suas guerras, leve todos os seus problemas diante do Senhor e exponha, que eu tenho certeza que Deus irá lutar a sua causa, eu tenho certeza que Deus irá batalhar as suas guerras em nome do Senhor Jesus. Que Deus, na sua infinita misericórdia, possa abençoar a sua vida, possa fazer com que esta palavra fique gravada ao seu coração, possa fazer com que essa palavra motive o seu coração e faça com que você olhe para um Deus poderoso, que tem poder nos céus e na terra. Um Deus que, numa noite, não foi nem um ano, nem um mês, nem uma semana, foi em uma noite, Deus resolveu todos os problemas do rei Ezequias. A Bíblia diz que numa noite, um único anjo amando do Senhor, fez com que todo o exército fosse derrotado. Que forma isso aconteceu, eu não sei. Não é? Alguns historiadores dizem que foi uma peste que foi mandada. Eu não sei se foi a espada do anjo, eu não sei o que foi. Eu só sei que Deus, numa noite só, resolveu toda a situação. E muitas vezes nós ficamos duvidando se Deus pode ou não pode. Eu quero dizer para você que Deus pode. Todo o poder é lhe dado nos céus e na terra. Deus pode. Então confie no Senhor. Esse é o momento de confiar, entrar na presença do Senhor e derramar ali as suas petições, derramar ali as suas angústias, os seus medos, porque Deus é aquele que peleja por nós. Amém? Quero fazer uma oração por você.
pedir a Deus pela sua casa, pela sua família, pedir a Deus que estenda suas mãos pela sua vida e faça com que o Espírito de Deus possa te dar força e repreender esse medo, repreender todas estas coisas que estão tentando desanimar o seu coração, não é? Não olhe para o passado, não atente para o passado, não se preocupe com o que ficou lá para trás, não se preocupe com isso, a palavra já diz, passado, passou. Olhe para o que está diante de você, a oportunidade de novamente se apegar ao Senhor, de reconciliar com o Senhor se você está afastado, uma oportunidade que você tem de se aproximar de Deus se você está distante, uma oportunidade que você tem de expressar ao Senhor aquilo que o seu coração está desejoso. Confie no Senhor. A Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus, primeiramente é necessário acreditar que Ele exista e que é galardoador dos que o buscam. Então acredite que o Senhor está diante de você neste momento, nesta hora, para atender o seu pedido, em nome do Senhor Jesus. Amém? Curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, nós oramos, Senhor, pela vida dos teus filhos que neste momento estão ouvindo, Senhor, esta palavra, que ouviram estes louvores, que o teu Espírito possa, Senhor, fortalecer a cada coração, a cada vida, que o teu Espírito possa, Senhor, entrar com uma providência nesta vida, repreender os medos, ó meu Deus, repreender, Senhor, aquilo que tem causado desânimo, repreender, Senhor, todo o mal que tem cercado a vida do teu servo e da tua serva. Deus, estende as tuas mãos, abre, Senhor, o coração e o entendimento dos teus filhos, para que quando ouvir a tua palavra, possa, meu Deus, ter discernimento dos céus acerca daquilo que está vivendo, possa ter, meu Deus, revelação dos céus acerca, ó meu Deus, da providência que o Senhor está dando. Meu Deus, que haja, Senhor, coragem neste coração, nesta casa, nesta família, que haja, meu Deus querido, segurança, porque quando confiamos em Ti, há segurança nos nossos corações, sabendo, meu Deus, que o Senhor é aquele que abre a porta, o Senhor é aquele que levou sobre a cruz do Calvário todas as nossas enfermidades, o Senhor é aquele que faz, meu Deus, milagres extraordinários, porque Tu és um Deus vivo e poderoso. Por isso, Pai, nós oramos e entregamos nas Tuas mãos as necessidades dos Teus filhos, as nossas necessidades, para que o Teu bom nome seja glorificado, aleluia, e o Teu povo possa sair vitorioso, aleluia, através da fé, através, meu Deus, da crença, da obediência a Ti, Pai. Por isso nós oramos e desde já Te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Terça-feira, querendo Deus, estaremos de volta, não é? E vamos continuar orando, pedindo para que Deus nos livre a nação de tudo aquilo que está acontecendo, de todas as ameaças que estamos vivendo, que Deus possa intervir no governo, que Deus possa interferir aí nesta situação, que as igrejas possam voltar a poder abrir as suas portas, receber o povo, que nós possamos novamente tomar a nossa vida, a nossa rotina e trabalhar e sair, não é? Vamos orar para que Deus possa repreender este mal e dar a vitória em nome do Senhor Jesus. Amém? Na próxima terça-feira estaremos e com certeza vai ser ao vivo, na próxima terça-feira, querendo Deus, e com certeza Deus irá nos abençoar e abençoar a sua vida em nome de Jesus. Amém? Faça assim com as suas mãos, que o grande amor de Deus nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador o Cristo e a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos, possamos dizer amém. Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus.